Essa não. Tem uma coisa que eu não entendi. A vaia do Pedro. Isso é que me deixou, assim, não é que me deixou... me deixa chateado, sabe? Porque o Pedro é o cara que é o símbolo do Flamengo. E vaiar o Pedro, aí é uma coisa que eu discordo. Eu discordo frontalmente. Para mim é exagerado, fora de propósito. O cara é o artilheiro do time no ano. O Pedro perdeu um pênalti. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Vitória 4-0. Gol de Pedro. Vaia. Muitas chances desperdiçadas. O que justifica as vaias que o Pedro recebeu durante a substituição para a entrada do Gabigol, né? Calor do momento ou preferência pelo próprio Gabigol, né? Então aquilo, eu até agora não consigo entender, não sei vocês, mas eu até agora não consigo entender por que o Pedro foi vaiado. Pedro tem 8 gols em 8 jogos na temporada. Ano passado fez 35 gols. Então, esse ponto aí de vaiar o jogador durante a substituição, e ele tá vivendo um dos seus melhores momentos na carreira. O ano passado fez 35 gols e esse ano já tem 8. Então é aquilo, vaiar o Pedro nesse momento, acho que é meio pesado, né? Eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre essa situação que o Pedro foi vaiado durante a substituição. E vamos embora para mais um debate aí sobre a vitória do Flamengo, que na próxima rodada enfrenta o Fluminense pelo Carioca, podendo o Flamengo garantir o título ali em caso de vitória, matematicamente, vamos dizer assim, né? Então é isso aí, tamo junto, deixe seu like e vamos embora para mais um vídeo aí. Tem aqui ontem que falou... falei Igor Gomes, né? Porque o Igor Gomes mas Igor é um negócio fácil da gente confundir, porque tem Abelo, Gomes, Jesus. Ele é o Jesus. Mas esse é o Jesus, Exato, o Igor exato. Jesus é o volante. Mineiro. Exatamente. Exato. É o volante do Flamengo. Meu tetra, teve alguém ontem, eu não tô lembrando direito quem foi, refresca minha memória, que disse que ia falei, ser com menos de 3 não 4-0 tem esse comemoração. jogo. E aí, já tô querendo os louros da vitória aqui, Zinho. Aí. Eu tô nessa de puxa a gravação. Chama o VAR. De novo aí. Chama o VAR. Tá gravado. Ó, Pascoal falou 3-0, você foi com ele, me abandonou. 3-0 também, presidente. Eu falei 4, mas poderia ser mais. Eu tô com o Mauro Naves, tô com o presidente. Um beijo, presidente. Valeu, um meu beijo, meu querido presidente, meu parceiro Oswaldo Pascoal, Dani, nossa comandante, fã de esporte. Poderia ter sido mais. O Flamengo, eu tô com o Mauro, foi o melhor jogo do Flamengo. Intensidade, pegada, e fez gols, um atrás do outro logo no início, e continuou com a mesma pegada, com a mesma vontade, o desejo de fazer mais gols, né, de mostrar um bom futebol. Foi aquilo que a gente estava falando, né, no programa anterior. O Flamengo teve a grande oportunidade e aproveitou de ter um bom desempenho. E assim, aquele astral bom pro Fla-Flu, né? De domingo. É a grande rivalidade, é o grande jogo. O Fluminense tem esse jogo da Libertadores, claro, foco total na Libertadores. Mas Fla-Flu é Fla-Flu, você conhece bem também, Dani. E mexe com o Rio de Janeiro, e esse jogo é esperado para domingo também. Com toda certeza, o Rio de Janeiro vai parar para ver o Fluminense antes de ter esse jogo importantíssimo com a LDU, jogo de ida fora de casa. Daqui a pouco o Cícero Melo vai conversar com o Paulo Henrique Ganso ao vivo aqui no nosso clube também para projetar esta Recopa que tem o primeiro jogo em Quito e tem um Fla-Flu antes do jogo de volta. De La Cruz de segundo volante foi muito bem, obrigado. Pascoal, não sei se você quer destacar Flamengo, mas fica à vontade, a gente volta a falar do assunto depois, qualquer coisa. Eu só não gostei da... Boa noite, boa tarde, antes de mais nada. Boa noite é vício, né? Boa tarde, Daniela, boa tarde, Mauro. Aê, Zé! Zé é artista mesmo, acerta esse resultado pra ele, não tem medo. Ele dá logo 4-0 e tá resolvido. O segundo 4-0 que ele acerta. Tô numa fase muito boa, Pascoal. É o segundo 4-0 que ele acerta. Ele continua modesto. Assim, a modéstia que ele tem é um negócio impressionante. Zinho, eu só não entendi por que a torcida vaiou, ou parte da torcida, vaiou o Pedro. Ué, porque ele perdeu o pênalti? O Gabigol pode perder, o Pedro não? Tem coisa que eu não consigo... Aliás, se não tiver legal, tem muita gente, tem mais 19 interessado, hein? Tá querendo tirar o Pedro do Flamengo? Não, porque é o seguinte, se não tiver, de repente a torcida dá uma ingresia com ele, você sabe que quando a torcida dá ingresia não tem como segurar, né? Mas tem gente interessada. Poxa vida.
Eu acho muito estranho isso, sabe? Tem umas coisas que eu acho muito esquisito no futebol. O Pedro é o titular do time, ser vaiado na hora que vai sair. E saiu para entrar o Gabriel. Sim. O Pedro perdeu uma bacia de gol. Eu sou fã do Pedro, todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar. O Pedro ele não perdeu um gol, ele perdeu uma bacia. Fez gol, fez. Mas perdeu uma bacia de gols. Uma sacolada de gols. Se ele faz tudo o que fez, acho que seria 14-0. De tanto gol que o Pedro perdeu. Diz que foi a melhor atuação do Flamengo na temporada, Mauro. Foi isso? Eu acho que não sou o único a pensar assim, não. Acho que o torcedor também gostou. Estamos falando de Campeonato Carioca, do Boa Vista, etc. Mas o Flamengo chegou a enfrentar outras equipes com qualidade técnica parecida ou até pior. Aí ganhou e tal, mas não estava empolgando. Não vou dizer que esse jogo empolgou, mas mostrou o que o Tite está querendo e fala muito, que é a tal da intensidade. Aí mais um jogo sem sofrer gols, ok. E olha que o Boa Vista é até organizado. Empatou com o Fluminense, 2-2. Isso, e estava animado no segundo tempo, fez logo 3 substituições. E ganhou do Botafogo. É verdade. Fez 3 substituições para ver se goleiro do virava o Flamengo nem jogo errou e tal. Não, muito. Eu li 28 finalizações, em outro lugar eu li que foram 30, mas a verdade foram 11 chances, muita oportunidade. A goleada ficou pequena, porque as chances foram... Olha lá, a gente tá vendo aí, né? O Pedro não estava... Olha, o Pedro, essa cabeçada normalmente ele faz e tal. Ele não estava inspirado, fez o dele, guardou, depois perdeu um pênalti, mas teve outras chances para o placar ser muito maior. Mas, independentemente disso, de ter essa chance, não tomar gol de novo, aí bola na trave e tal. Assim, estou pensando aqui, quem que jogou mal? O goleiro, porque nem apareceu, é isso, Pascoal? Nem apareceu. Os zagueiros jogaram quase como volantes, ali na volante frente. como meia. Cebolinha aí, ó. Esse é o lance do pênalti. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. O braço está muito longe do corpo e ele faz a mesma história, 10 minutos depois ele coloca a mesma mão na bola e tal. O que não foi marcado, né, Tetra? Mas enfim, a Arrascaeta jogando demais, como sempre, etc. Mas acho que foi o dia de se ver. De novo, o Igor Jesus mostrou que vai ser muito bem utilizado. Pode ser, né? Não tem cancha ainda para ser titular, porque a concorrência é enorme, mas quando precisar dele, assim, o Tite não vai ter preocupação, não. Não vai nem falando assim, põe o menino aí que dá conta. A bola do De La Cruz. Agora o Igor, a bola dele, o De La Cruz e outra, joga atrás, joga na frente, joga do lado, joga tudo. Sinceramente, melhor jogo dele, eu acho que isso contribuiu para ser o melhor jogo do Flamengo, sim. Né? O De La Cruz, o torcedor quer esta intensidade em clássicos, porque aí vem a cobrança, né? Contra os adversários de mesmo nível, né? Nos enfrentamentos maiores. A gente está vendo os números do jogo aí. O Zinho falou, 4-0. O Zinho já tinha colocado aqui que era mais um jogo sem sofrer gol, Tetra. O que te chamou mais atenção? Assim, a gente falava da diferença do nível de adversário, a gente já sabia disso, mas a intensidade que o Mauro traz acho que é um ponto importante para ser observado, né? Uma pegada, esse volume de jogo. Então, vi jogadores muito interessados e cumprindo. Dependendo do adversário, eu percebi assim, o jeito que eu quero que vocês joguem, a postura que eu quero desse time, a agressividade que eu quero dessa equipe, é essa para cima. E os jogadores cumpriram, porque não se acomodaram, mesmo vencendo o jogo já definido. Né? O Flamengo jogando numa terça-feira, à noite, 9h30, chuva, a torcida maravilhosa foi lá, mas não foi no mesmo número que é o de costume, mas foi bastante torcedores. A gente vai chegar nessa parte aí da vaia pro Pedro. Agora, eu gostei do Flamengo, eu gostei da aplicação, da determinação dos atletas, aproveitando as suas oportunidades. O Luiz Araújo, né, de repente, dos caras dessa constelação, não é o cara mais badalado, mas eu acho que ele está ganhando espaço dele também. Você falou do garoto, do Igor Jesus, legal, jogou bem, é uma opção, mas tem 2 à frente dele, mas ele está ganhando um espaço, tem a opção. O Flamengo trabalha muito bem isso, essa molecada que vem da base. Gostei da entrada do Vinha, entrou com... Sabe, o jogo já estava definido, de repente é mais difícil. Você vê, o Gabigol e o Bruno Henrique não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo. E entraram
praticamente aí na mesma faixa de tempo do Vinha. E a gente falava muito dele como meia pelo lado direito, e ele fez a função ali mais do Gerson, mas com uma movimentação espetacular. Acho que foi o melhor jogo dele para mim. Né? Acho que ele ainda tem muito mais a render. Mas de todos que eu vi do De La Cruz, foi o melhor jogo dele também, né? pela condução dele. Mas aquilo que a gente estava falando, né? Ô Boca Juniors, falar um negócio para você, ô Boca Juniors. Tem que ser 2 labamboneiras para tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá? O cara joga demais, né? A gente tá falando de vários jogadores, estamos falando de vários atletas, vários jogadores, mas o Arrascaeta, ele sobra, ele faz gol, ele articula, ele se movimenta, ele é o cara criativo do meio pra frente mesmo. Ele fez tabela com as costas do zagueiro. Menções honrosas a todos os outros. Fez tabela com as costas do zagueiro, Vasco? Porque ele foi passar a bola voltou e ele meteu um 100 pulo na hora do gol. E o entrosamento dele com o De La Cruz é um negócio impressionante. A bola do De La Cruz pra ele, pra fazer o gol, espetacular. Espetacular. O Zinho falou um nome que às vezes a gente fala do De La Cruz, fala do Arrascaeta, e aí a gente esquece do camisa 7. Ele jogou bem também. O Luiz Araújo arrumou um espaçozinho para jogar ali pela direita, fez gol, botou bola na trave, botou bola pro Pedro concluir, arrumou jogada de velocidade. Eu sei que tem que dar relativizar um pouco por conta do adversário. Eu sei disso. Mas quando joga bem, a gente tem que falar que jogou bem. Porque o Flamengo tem 3 ou 4 jogos, eu dizia aqui que o Flamengo não tinha estreado ainda no campeonato. Então tem muita coisa boa no time do Flamengo. Ontem os 2 laterais jogaram, ontem jogou os 2 laterais esquerdos, os 2 laterais direita. O Ayrton Lucas sentiu uma sombra ali atrás dele também, falou, opa, deixa eu dar uma crescida aqui. Jogou muito bem até a entrada do Vinha também, o Ayrton Lucas. Mas o Ayrton ele tá se segurando um pouco. Quando dá para entrar, ele vai pelo corredor de dentro, não pelo corredor de fora. Porque tem o corredor lateral e o corredor interno. Ele vai pelo corredor aqui, mais interno, deixa a lateral. Está criando possibilidade. Eu gosto do Vinha. O Vinha é um lateral que eu também não entendo porque não jogou no futebol da Itália. Ele tem todas as características de jogador de futebol italiano. Né? Força na marcação, velocidade para o ataque. Mas eu acho que o Vinha entrou bem também, mas jogou bem na linha de fundo, mas vai brigar pela posição. Vai brigar pela posição. Vai ali no campo, não. Não é de graça, não. Tem uma coisa que eu não entendi. A vaia do Pedro. Isso é que me deixou, assim, não é que me deixou, me deixa chateado, sabe? Porque o Pedro é o cara que é o símbolo do Flamengo. O cara que faz gol todo jogo. Quando tá ruim é o Pedro que decide. Aí, ó, esse é o momento da vaia, quando vai sair para a entrada do Gabriel, né? Eu acho que a gente pode contextualizar, tá? Não que justifique. Eu botei a enquete lá no meu Instagram. Eu vou olhar o resultado aqui. @Daniela Boaventura. Vai lá nos stories que tem uma enquete perguntando o que você que está assistindo a gente achou dessa vaia pro Pedro. Eu acho só que tem que contextualizar. A torcida do Flamengo é uma torcida muito crítica. É uma torcida que pega no pé de determinados jogadores em determinados momentos. Ele perdeu um pênalti e foi substituído na sequência. E o Gabriel já estava posicionado para entrar na hora que o pênalti é cometido, né? Não é ele que sofre ali, é mão, mas na hora que o pênalti é cometido. E o Gabriel tenta entrar para bater. Vamos dar uma olhada, porque a gente tem legendado esse momento. E que o torcedor que está ali no canto, ele também presta atenção nisso aí. Olha lá, ó. Pergunta para ele se eu posso bater. Ele chama o Arrascaeta da beira do campo e pede para o Arrascaeta perguntar ao Pedro se ele pode bater. Como quem diz assim, se o Pedro deixar eu bater, eu falo para o Tite fazer a substituição antes da cobrança. Porque ele já estava pronto para entrar, Zinho. Eu não sei nem se o Arrascaeta ouviu isso, muito menos o torcedor. O Gabigol tá virado pro campo, então o torcedor não viu. Dá para perceber que ele fica inquieto. Ah, ele fica. De casa eu percebi. Não. Ele tá ali para entrar chance. E tal, ele fica inquieto. Ele vai no Tite, ele volta, ele chama o Arrascaeta. Até porque ele queria, talvez, que o Tite dissesse, entra lá e bate. É isso. E o Tite está lá olhando para outro lado. Mas ele tinha batido o último e tinha perdido. Não, mas ele bate melhor que o Pedro, independentemente de ter perdido um e o outro. O Gabigol, a gente cansou de elogiar o percentual e dizer, perdeu um que foi na trave, um goleiro pegou e tal. O Gabigol é excepcional para bater pênalti. Perdeu o último, como o Pedro perdeu.
Mas ali, assim, não teve o comando do Tite de dizer. Eu acho que o Tite meio que falou assim, deixa eles se resolverem. O Tite, você vê essa imagem do Gabigol, o Tite está lá falando com outra preocupação lá no time. Não, deu tempo do Arrascaeta falar para o Pedro? Deu tempo do Pedro falar, não, eu vou bater? Será que chegou esse recado até o Pedro? O Pedro, por sua vez, que também estava perdendo muitos gols, estava a fim de guardar mais um para falar, pô, pelo menos fiz 2 num jogo que eu perdi 3 ou 4. Mais. Ou mais, tá? Perdeu mais. E o outro, porra, a minha chance de entrar já tem ali, porra, qual o percentual de chance do Gabigol entrar e fazer esse gol? 98%. Ah, ele perdeu o último. Perdeu, mas ele guarda 90 e tantos %. Então, assim, eu entendo que os dois tinham vontade de fazer esse gol. Não sei se essa tranquilidade do Pedro aí também faz sentido, foi muito tranquilão, né? Ele deu uma telegrafada, como se dizia na época que o Zinho jogava, ele telegrafou pro goleiro. E o goleiro foi lá e pegou. Mas é assim, é criar... Você acha que o torcedor ficou... Eu continuo achando que tem uma turma que gosta do Pedro e tem uma turma que gosta do Gabigol, que foi sensacional desde 2019. Essa turma quer ver o Gabigol e se o Bruno Henrique jogar bem também, quer ver o Bruno Henrique... Para mim, vendo o jogo, eu não estava no Maracanã, mas vendo o jogo, achei que foi uma parte pequena. Não foi o estádio todo. Não, todo não. Foi uma parte... A torcida do Flamengo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou de ficar catucando mídias sociais, olhando, não. Mas o pouco que eu vi, até numa enquete aí que o nosso site colocou, da ESPN, aí eu fui ver lá, porque tinha a entrevista do Pedro, 99% estava dizendo, pô, um absurdo, vai ao Pedro, que isso, o cara é o artilheiro do time, o cara já entregou muito, já ganhou título, já foi protagonista. É que o Pedro é mais introvertido, não é tanto polêmico. O Gabigol é aquele ídolo que joga muito, mas também dá muita notícia fora do campo ali, porque ele é extrovertido, ele é esse cara que chama atenção mesmo. Então, junta isso, fica uma coisa que a torcida, às vezes, aquela galera que gosta mais da polêmica e tudo, acaba gostando mais, ou vendo mais, ou olhando mais, esse cara que também tem esse lado polêmico. O Pedro já não é, já é mais quieto, é mais contido. Então não tem essa coisa, gosta mais, gosta menos. Acho que o torcedor do Flamengo, na minha visão, que eu tenho muito contato, vocês sabem. Lógico. Né? Adora o Pedro também. Sim. 8 gols e 8 jogos. Tá dividido. Eu acho que tá dividido. Mas gosta. Deixa eu fazer o seguinte, já que o Tetra falou da entrevista de ontem... Agora, essa coisa de escolher quem vai jogar é o Tite. É o Tite, isso não tem jeito, é o Tite. Eu vou falar um negócio. Ele já escolheu. Se eu sou o Gabriel... Ele já escolheu, é o Pedro, hein? Se eu sou o Gabriel, eu peço pra entrar. Se eu sou o Pedro, eu falo, deixa que eu vou bater. Os dois estão certos e têm sua razão. Eu coloquei uma enquete aqui que tá dando diferente da ESPN. Eu já vou falar aqui da enquete do meu Instagram. Vota lá, @DanielaBoaventura. Eu quero saber o que você achou das vaias. Mas antes eu vou ouvir o Tite e o Pedro pra gente encerrar esse assunto. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu. Né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então, eu acho que é o Flamengo que ganha com isso, a gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino, dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo.
A escolha de Tite, é isso, ó. Ele em jogos oficiais fez 18 com 13 gols, mais de meio por jogo, hein, Pascoal? Quase 3/4 de gol por jogo, menos de 3 tempos para marcar e marcou ali 10 jogos. Dos jogos em que marcou foram 10, 56%. Perdeu um pênalti contra o Boa Vista. Eu vou te dar o resultado da enquete, Pascoal. Vamos lá. Ó, 23% dizendo que as vaias ao Pedro são justas. Eu botei 3 opções. 45% acharam exageradas, mas só 32% acharam as vaias ao Pedro absurdas, de 1.500 pessoas que votaram. Exageradas entra isso aí. Então só apoiou... Só apoiar, 23%. Só apoiaram os 23%. Os outros acharam exageradas ou foram contra. Ou seja, não está muito diferente da outra lá, não. Porque são 8 gols, você mostrou esse quadro, mas esse ano já são 8 gols em 8 jogos. O cara escolheu ele. O Gabigol também estava perdendo gol. Eu entendo todo esse carinho, Pascoal, do torcedor, mas será que o Gabigol estaria fazendo tantos gols assim? Aí teria os caras querendo o Pedro. No jogo do Tite, o Pedro se encaixa melhor. Ontem jogou no... Feliz é o Tite, que pode falar, hoje eu vou desse ou esse. Ontem jogou... Nem sei, a forma tática do Flamengo ontem era tudo na frente, né? Era todo mundo na frente. O time do Boa Vista poucas vezes passou da linha do meio campo. A roupa do goleiro do Flamengo, ele entregou lá na rouparia e o pessoal não vai precisar nem ir lá lavar, tá novinha. É só botar no saquinho e volta para o próximo jogo. O goleiro não sujou a roupa. Os zagueiros do Flamengo não sujaram a roupa. A gente ouviu pouco o nome dos zagueiros ontem, né? Não sujaram a roupa então, gente. Mas mérito do Flamengo. Não. Mérito do Flamengo. Abafou. Exatamente por isso. Outros times jogaram contra o Boa Vista e tomaram gol. Mas, Josinho, eu tô dando todo esse mérito pro Flamengo. Porque o Flamengo teve qualidade suficiente para jogar 90% do jogo no campo do adversário. E vaiar o Pedro, aí é uma coisa que eu discordo. Eu discordo frontalmente. Para mim é exagerado, fora de propósito. O cara é o artilheiro do time no ano. O Pedro perdeu um pênalti. O Gabigol tinha acabado de perder um pênalti. É que o torcedor não lembra que perdeu no jogo passado. Então, é uma sequência de fatos. Que entendeu? problemão pro Tite, hein? Puxa vida, será que eu vou pôr o Pedro ou o Gabigol? Que problemão. Problemão se o Gerson volta pro time, a gente conversa isso amanhã ou depois. Amanhã. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo vence, agora vai enfrentar o Fluminense, né? Mas antes ainda tem um jogo pela Recopa Sul-Americana contra o LDU. Então o Fluminense possivelmente deve entrar com um time aí misto ou reserva diante do Flamengo, né? O Fluminense joga na quinta, sexta-feira geralmente é aquele dia de descanso, né? Aquele dia de descanso. E no sábado treina e no domingo já é jogo contra o Flamengo, né? Então possivelmente vamos ver o que o Diniz deve fazer, né? Botar o time misto ou reserva ou o time titular diante do Flamengo, né? E eu vou te falar um negócio. Eu não sei, isso ainda tá mexendo comigo, vamos dizer, de uma maneira. Como é que a torcida, ou uma parte da torcida, né, dentro do estádio lá, conseguiu vaiar o Pedro? Qual é a função do Pedro? Centroavante, marcar gols. O Pedro tá marcando gols? Tá. Quantos gols ele tem na temporada até o momento? Junto com os amistosos, né? 8 gols em 8 jogos. Isso é motivo para vaiar o Pedro? E aplaudir o Gabigol? Eu não entendo, né? Então é aquilo. O Pedro ele já deu vários motivos que quer ficar no Flamengo. Ele já teve vários motivos aí para poder sair do Flamengo. Proposta do Palmeiras, proposta da Arábia. E também aquele soco que ele levou, né? Ele poderia muito bem ele pedir para sair. E ele quis permanecer do Flamengo. Ele esperou o seu tempo. E uma parte da torcida sempre volta a pontuar. O Gabigol tem que ser titular. O Pedro não tá jogando bem, não tá fazendo gol. O cara tem 8 gols em 8 jogos. De 2022 pra cá. Ele é o jogador brasileiro que mais marcou gol no mundo. É isso mesmo. O Pedro, de 2022 pra cá, é o jogador que mais marcou gols no mundo, né? 37 não, 70 gols. O segundo é Hulk. Hulk com 65, se não me engano. Então aquilo. Questionar o Pedro, vaiar o Pedro durante uma substituição e aplaudir o Gabigol não fez nada para ser aplaudido, é uma coisa que eu fico questionando muito esses torcedores, alguns torcedores do Flamengo que vaiaram o Pedro, não é possível.